Então vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntas para ouvir a Tua palavra, Senhor. Agora, em especial, eu peço que o Senhor guarde a minha vida, que o Senhor me esconda atrás da cruz e que tudo o que eu falar aqui, ó Deus, venha da parte do Senhor para essas mulheres, ó Pai. Que elas saiam daqui verdadeiramente cheias, Deus, do Teu Espírito, que elas conheçam um pouco mais da Tua palavra e que possamos sair daqui, Deus, tendo convicção do que o Senhor quer para a Sua igreja, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja o Senhor aqui e não eu, ó Pai. Eu te agradeço pela oportunidade de poder falar mais da Sua palavra que eu amo, Deus. Eu amo quando eu me assento com o Senhor e quando o Senhor traz verdades ao meu coração. Eu amo poder conhecer um pouco mais da Bíblia, estudar um pouco mais sobre o Senhor e que esse mesmo amor, ó Deus, seja nessa noite despertado nas minhas irmãs, ó Pai. É isso que eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, no capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 6. Para quem não me conhece, eu vou me introduzir rapidamente. Meu nome é Raquel, sou pastora auxiliar aqui no Ministério de Mulheres e na juventude da nossa igreja. Já há algum tempo venho servindo aqui, auxiliando a pastora Fabiana, junto com a pastora Ana Lupe e tantas outras líderes maravilhosas que caminham ao nosso lado. No ministério mais bonito, mais cheiroso, igual o pastor Jorge fala, né? E não é mentira, não. É verdade. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que o livro de Efésios vai tratar no capítulo 4, que é sobre algo que é denominado vínculo da paz. Aquilo que nos une como igreja de Cristo e aquilo que o Senhor quer para nós e que o Senhor quer que nós vivamos. Como irmãs, como mães, como esposa, como filhas, como amigas de alguém. É isso que o Senhor quer que nós vivamos. Nós vivamos a preservar o que Ele vai denominar aqui em Efésios como o vínculo da paz. Tainá, acende essa luz aqui para mim também, por favor. Senão quem não enxerga aqui sou eu. Bom, vamos lá? Efésios 4, do 1 ao 6, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Profundo, né? Mensagem, um só Deus, um só povo, um só Senhor. Aqui, o livro de Efésios está tratando sobre a igreja de Deus. Por isso que ele diz, é um só Senhor, é um só Deus. Independente de placa denominacional, a igreja de Cristo é uma só. E é sobre essa igreja de Cristo, sobre a unidade que essa igreja precisa preservar, sobre esse vínculo da paz que ele vai tratar, que essa noiva, a noiva de Cristo, precisa se preservar até que o Senhor venha e nos chame para viver com ele na eternidade. E é sobre esse vínculo da paz de Efésios 4 que nós vamos falar hoje. E é muito legal que, durante o versículo, quando ele vai falando sobre preservar esse vínculo da paz, ele nos dá modos para preservar esse vínculo da paz. Ele não vira e fala assim, olha, você tem que viver em unidade com a sua irmã, mesmo você não gostando muito dela. Olha, você tem que ser uma boa esposa, ter paciência com o seu esposo, mesmo nos momentos difíceis. E não te dá ferramentas para isso. Não, a Bíblia não é assim. Quando o Senhor te dá uma direção, Ele vai te dar ferramentas para cumprir a palavra dEle. E aqui ele diz como nós vamos manter esse vínculo da paz. O que nós temos que usar, o que o Senhor coloca nas nossas mãos para a gente poder preservar esse vínculo no meio da igreja, no meio das nossas famílias, na nossa casa, nos nossos ciclos sociais de convivência. E é muito legal, como eu disse, a Bíblia ela sempre vai te dar ferramentas. E logo no início do versículo ele já fala, ele diz assim, olha, que fossem chamados com toda a humildade e mansidão e com longanimidade. Então ele te dá 3 características muito importantes que nós precisamos desenvolver em nós mesmas para poder manter esse vínculo da paz que é tão importante e que o Senhor quer que mantenhamos para que a gente viva em unidade como um só corpo, com um só chamado, com uma só esperança, que é quando Cristo vier nos levar para morar com Ele. E essas 3 características são humildade, mansidão e longanimidade.
O problema é que a gente já ouviu falar sobre isso. A gente já ouviu falar sobre humildade, a gente já ouviu falar sobre longanimidade e sobre mansidão. Mas, muitas vezes, a gente não para prestar atenção o que de fato significa ser humilde. O que de fato significa ser longânime. O que de fato significa ser manso. E ter todas essas características, aparentemente, parece ser muito difícil. Como que eu vou viver sendo humilde? Porque a gente se confunde. A gente confunde o que significa, de fato, humildade e como que a gente vai aplicar isso na nossa vida para tentarmos sermos cristãos melhores, para tentarmos sermos mulheres segundo o coração de Deus. E é esses 3 conceitos que nós vamos trabalhar hoje de uma forma muito forte, para que você saia daqui sabendo exatamente que você pode, sim, preservar o vínculo da paz na sua comunidade, na sua casa, na sua família, aonde quer que você vá, você pode preservar esse vínculo através dessas 3 características, sabendo exatamente o que cada uma dessas características significa. Humildade, na verdade, ela significa qualidade de quem tem consciência de suas limitações. Muitas vezes, a gente acha que ser humilde é quando alguém chega para você e fala assim, ai, você está tão bonita hoje. Você fala, bobeira, estou nada. Por dentro, assim, estou linda mesmo, maravilhosa. Isso não é ser humilde. Dizer que você não é bom em alguma coisa não é ser humilde. Quando alguém te elogia e você fala, isso não é ser humilde. Humildade não é se depreciar. Humildade é entender as suas limitações, até onde você consegue chegar, até o que você consegue entregar. Isso é ser humilde e falar assim, olha, eu estou em 10 ministérios diferentes da igreja, mas não consegui fazer nada que você tenta fazer bem. Isso é ser humilde, é você colocar no seu coração que você tem limitações, assim como todo ser humano. Nós temos limitações físicas, nós temos limitações psicológicas, nós temos limitações de várias formas. E saber quais são essas verdadeiras limitações é que te faz ser uma pessoa humilde. Manso. O que significa mansidão? Mansidão significa que possui o gênio brando, que é suave, que é pacífico. Essa palavra pacífica, ela toca muito o meu coração. Por quê? Porque eu sou advogada. E eu vivo em situações que as pessoas estão em conflito. E, muitas vezes, eu sou convidada a mediar essas situações. E se eu não sou uma pessoa pacífica, se eu não busco a paz entre as pessoas, eu vou gerar o quê? Mais conflito, não é? Enquanto eu deveria estar trazendo o quê? Uma solução, buscando trazer as pessoas para um pé de igualdade, tentando pacificar algo. E, muitas vezes, nós não usamos de mansidão. Mansidão não é ser devagar, lerdo, não prestar atenção nas coisas. Isso não é manso. Às vezes, a gente confunde esse fato também. Manso é você ser pacífico, é você ser brando, é você não buscar contendas, não buscar divisão, mas, muito pelo contrário, buscar a unidade. Pessoas que, quando alguém vem com um problema, uma confusão e te pede uma ajuda, você não vai instigar aquele problema, você não vai instigar aquela confusão. Muito pelo contrário, você vai apaziguar, você vai trazer a palavra de Deus à tona, você vai trazer a verdade do Evangelho para aquela determinada situação. Você vai dar as mãos para aquela pessoa e vai orar e vai clamar ao Senhor que Ele dê o quê? Direcionamento, que Ele derrame a graça dEle, a misericórdia dEle. Isso é ser manso, é ser pacífico, é procurar sempre pacificar as situações e não colocar mais fogo e não trazer mais problema. Longanimidade. O que é ser longânime? Qualidade de longâmine, de quem é altruísta, bondoso, generoso, generosidade, bondade. Qualidade da pessoa que aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outrem. Eu quero ler de novo esse finalzinho com você. Alguém pode trazer uma água para mim, por favor? Qualidade da pessoa que aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outrem. Não há nada no Evangelho que seja apenas sobre nós. Sempre será sobre o outro também. Sempre será sobre estender as mãos para o outro. Sempre será sobre ajudar o próximo. Cristo, quando veio, Ele nos deu vários e vários exemplos sobre estender a mão para o próximo ao invés de olhar para si. Ele mesmo não precisava se fazer homem, mas Ele escolheu se fazer homem. Ele escolheu morrer naquela cruz por mim e por você. Ele olhou para a humanidade, assim como nós devemos olhar para o nosso próximo. Firme e corajoso às adversidades a favor de outrem. Mesmo quando você estiver em adversidade, você sempre vai olhar
para o outro. Quando o outro estiver em adversidade, você também vai olhar para ele. Obrigada, amor. Melhorou a voz, né? Você vai olhar para esse outro e não só para você. É você ser corajoso ao ponto de falar, olha, eu também estou na dificuldade, mas eu também quero estender a minha mão a seu favor. Não é só sobre mim, não é só sobre os meus desejos, não é só sobre os meus anseios, mas é sobre estender a mão para o próximo. É sobre saber que se a sua amiga está passando uma necessidade em casa, seja ela espiritual, seja ela física, você vai poder estender a mão para esse outro, mesmo sabendo que nós temos problemas. Nós temos dificuldades no nosso dia a dia e que essas dificuldades, às vezes, elas podem até tentar nos parar, mas nós sabemos que, sendo firmes e sendo corajosas, nós podemos crescer juntas. E aí você vai ver que não vai ter problema nenhum, mesmo você sofrendo qualquer adversidade na sua vida, estender a mão para o outro. E você vai ver que, na verdade, vocês duas vão se fortalecer. Você vai pegar a mão da sua amiga e vocês duas vão orar e vão buscar ao Senhor juntas e vão crescer espiritualmente, vão trocar ideias sobre casamento, sobre família, sobre amigos, sobre como ser uma pessoa melhor, como ser uma mulher cristã melhor. É isso, mesmo em meio à adversidade, você ser firme e lembrar que o outro também existe, que você não anda sozinha, mas que você anda em comunidade, que você anda principalmente em comunidade, na sua igreja, onde o Senhor te plantou, na sua comunidade local. Quando estamos falando dessas 3 características que eu falei para vocês aqui agora, de Cristo, que nos convida a preservar os relacionamentos através dessas 3 características, porque é se valendo delas que nós vamos trabalhar em favor do vínculo da paz, nós também estamos falando do próprio Cristo, porque o Senhor também é 3, que é um. Ele é o Senhor, é o Espírito Santo e Jesus Cristo. E através desse vínculo, dessas 3 coisas, ele se torna um. E é esse vínculo da paz que nós vamos preservar através dessas 3 características é que nos faz também ser um. Então, nada que está escrito na Bíblia, gente, está escrito por acaso. Tudo tem um propósito. E o propósito aqui, o centro de tudo, de trabalhar a favor desse vínculo da paz, é que nós sejamos um em Cristo. O Senhor vai vir buscar uma só igreja. O Senhor vai vir buscar uma só noiva. E nós devemos trabalhar em prol dessa noiva. Não é trabalhar só em prol dos nossos corações, não é trabalhar só em prol das nossas vontades, mas é trabalhar em prol dessa comunidade que o Senhor vai vir buscar. E sendo assim, dessa forma, dessas 3 características, eu quero trazer que a gente trabalhe com cada uma aqui. Como que nós vamos procurar ser humilde de coração? Como que nós vamos procurar ser mansas ou longânimes de coração? Eu quero trazer você para a sua realidade. Vamos colocar aqui, ministerialmente falando, dentro da igreja, como ser mansa. Será que você tem agido com mansidão? Será que quando você é colocada numa situação, você para e pensa assim, poxa, será que eu estou sendo suave? Será que eu estou sendo pacífica? Quando você está na sua casa numa discussão com o seu esposo, você está agindo de forma pacífica? Eu quero que você hoje, nessa noite, preste muita atenção e traga essa reflexão para você. Será que eu estou sendo mansa de verdade? Será que eu estou sendo humilde de verdade? Será que eu estou sabendo falar das minhas limitações? Será que eu estou realmente sabendo que eu sou um ser humano e que eu posso falhar? Que eu sou um ser humano e que eu não consigo fazer tudo? O mundo nos coloca para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, gente. A gente está aqui para poder ser mãe, ser esposa, ser líder de ministério. A gente está aqui para ser tudo. E todo mundo quer que a gente seja tudo de uma forma muito perfeita. Você pode se formar na faculdade, depois que você forma na faculdade, você precisa fazer um intercâmbio, falar outra língua, aí você precisa ter experiência no seu trabalho, e você vai. Mas será que você está sendo humilde de coração a saber que você tem limitações? Que você não é nenhuma super-heroína e o que te sustenta é a graça e a misericórdia do Senhor? Muitas vezes a gente não para pensar nisso. E quando a gente não para pensar nisso, é que nós vemos grandes casos de depressão, é que nós vemos grandes casos de mulheres que se fecham dentro de si mesma, ou que se acham super-heróis e que se acham a melhor de todas e não sabe ler na outra que a outra precisa de ajuda porque se acha boa o suficiente. Não, se eu posso, se eu consigo fazer isso, por que a outra não consegue? Você para de ser humilde consigo mesma e você não consegue enxergar as limitações do próximo. E isso não tem trazido unidade, muito pelo contrário, isso traz separação.
Porque quando as pessoas não se reconhecem umas nas outras, elas não se unem, elas se separam. A gente pode ter um exemplo muito claro, a gente vê muito isso em grupinho de adolescente. A gente trabalha também com as meninas dos adolescentes, e a gente vê que elas se unem assim, porque elas são muito parecidas. Então, quando elas têm gostos muito parecidos, elas se unem num grupinho, outras se unem no outro, e você vê vestimentas diferentes, forma de falar diferentes. E aí, só que a gente cresce. E esses vínculos que são feitos só pela aparência ou pelos gostos, eles precisam ser desfeitos. E a gente precisa se abrir para o novo. Só que, muitas vezes, você não consegue se abrir para o novo porque você não é humilde de coração. E você não entende que você tem as suas limitações e o outro também tem as limitações dele. Que você vai conseguir fazer alguma coisa que a outra não vai conseguir fazer. E por aí vai. E quando a gente entende isso, a gente tende a preservar o vínculo que há entre nós. E quando nós não entendemos isso, sabe o que acontece? Desapontamento. A gente se desaponta com o outro. Porque a gente fala assim, não, mas se eu fiz, se eu dei conta, por que ela não fez? Por que ela não deu conta? Por que ela não é assim? Nós não estamos sendo humildes de coração. Nós não estamos entendendo que, às vezes, nesse ponto, eu sou boa e eu consigo me desenvolver bem e a outra não. Às vezes, eu olho e falo assim, poxa, aqui eu não sou boa. Mas será que a gente está parando para perceber isso? Será que a gente está parando para pensar que as pessoas têm limitações? Ou você tem exigido do outro aquilo que você dá conta de fazer? Se fosse assim, gente, a gente ia ser tudo igual. A gente ia ser exatamente igual um ao outro, um bando de copiazinhas assim. Não é isso, o Senhor nos fez para sermos no meio da diversidade. É por isso que, quando o Senhor fala sobre os dons do Espírito, Ele fala, um é braço, outro é perna, o outro vai ser a cabeça, um corpo é formado de coisas diferentes. Cada um vai ter dons, talentos, criatividades diferentes. E nós precisamos entender o que uma pessoa pode entregar e o que outra pessoa pode entregar, e entender as limitações daquela pessoa. Só que quando a gente está numa convivência, às vezes até muito íntima, isso é muito difícil, porque é a quebra dessa expectativa. Nós precisamos quebrar essa expectativa que nós geramos em outra pessoa, de que ela vai cumprir exatamente o que eu espero que ela vá cumprir. E quando a minha expectativa se quebra, eu não tendo a agir com humildade, entender o que a outra pessoa tem limitações, assim como eu tenho limitações. Eu tendo a o quê? A me afastar. Eu tendo a me decepcionar. E nisso, o vínculo da paz vai sendo quebrado. Aquilo que o Senhor nos chamou para ser a gente rejeita. A gente fala, não quero ficar perto, quebrou minha expectativa, me frustrou, me deixou triste, não entregou aquilo que eu estava esperando. Vamos seguir. Mansidão. Como eu já disse, aquele que é suave e que é pacífico. Será que quando as situações estão sendo trazidas até você, você tem agido com forma suave, com forma a pacificar as situações? Quantos conflitos a gente não vive? Quem viveu algum conflito essa semana? Eu vivi vários. São vários conflitos. Como você agiu nesse conflito? Será que você agiu de forma mansa? Será que você agiu de forma pacífica? Ou, muito pelo contrário, quando alguém chegou perto de você para falar do seu chefe, você falou, realmente, aquele chefe não presta, ele não é bom, não vai dar certo nessa empresa. Ou quando alguém chegou para falar de você sobre uma irmã aqui da igreja e você só botou fogo na situação. Quantas vezes nós não fazemos isso até mesmo sem pensar? Quantas e quantas vezes, gente? São várias. Ao invés de agir com passividade, ao invés de trazer esperança ao coração dessas pessoas, ao invés de acalmar uma situação, ao invés de parar e falar assim, calma, vamos ouvir os dois lados da história, o que aconteceu? Não foi bem assim. No direito, a gente brinca que assim, existe uma pessoa, a outra pessoa e a verdade. Cada um tem o seu lado da história, mas existe a verdade. E nós somos chamados para procurar isso. Nós somos chamados, enquanto pacificadores, para tentar encontrar a verdade, para sermos reconciliadores. Enquanto somos pacíficos, enquanto agimos de forma pacífica, nós geramos reconciliação. E esse vínculo da paz, ele vai sendo construído com isso. E esse é papel nosso, é papel de nós, mulheres que conhecemos a palavra de Deus, buscarmos por isso. A gente não pode esperar que as pessoas do mundo ajam dessa forma. Elas não conhecem a Cristo, elas não foram transformadas pela verdade do Evangelho. Esse papel é nosso. Esse papel é nosso não só aqui dentro da igreja, esse papel é nosso lá fora também.
Nós precisamos ser referências daquilo que o Senhor traz para a gente. Você não é crente só aqui dentro, você não age com passividade só aqui dentro, você não age com longanimidade só aqui, porque aqui é fácil, você está sendo estimulado a isso o tempo todo, o pastor está aqui falando, você está numa reunião de oração, a gente está falando, mas e lá fora? E quando a gente sai daqui, você continua tentando preservar o vínculo da paz? Você continua tentando preservar com que a mensagem do Senhor chegue até aquela pessoa e ela um dia venha conhecer, entregar a vida dela para o Senhor e que a graça do Senhor a alcance? Qual tem sido o seu papel? Você tem sido pacífico de verdade? Será que você realmente, nas situações, tem parado e pensado assim, poxa, não vou responder? Porque, às vezes, a gente tem resposta na ponta da língua, né? Igual eu falei para vocês, eu sou advogada, qualquer coisa me falta com a resposta aqui, ó. Só que não é bem assim, gente. A gente não tem que sair dando respostas malditas, respostas que nós não pensamos sobre elas. Muito pelo contrário, nós temos que pacificar as situações. Nós temos que buscar sermos amorosas mediante a pacificação. Não é simplesmente também chegar lá achando que é dona da razão e da verdade. Isso também não existe. É nós entendermos, é nós ouvirmos as pessoas, é nós abraçarmos as pessoas, é nós tentarmos nos colocar no lugar daquela pessoa e, através da nossa mansidão, seguirmos zelando por esse vínculo da paz. Longanimidade, aquilo que eu bati no ponto aqui com vocês, de sermos aceitos de modo firme e corajoso às adversidades a favor de outrem. É muito fácil a gente ser firme e corajosa a favor de uma pessoa que a gente ama. Mas você tem buscado ser firme e corajosa quando uma pessoa que você nem é tão fã assim te procura, pedindo uma ajuda? Ou você simplesmente ignora a dificuldade daquela pessoa, você simplesmente ignora sobre o que aquela pessoa está te contando, porque não importa para você, ela nem é tão minha amiga assim, ele nem é tão próximo assim. Será que você é capaz de se colocar um pouco de lado por alguém que é seu inimigo? Vocês já pensaram sobre isso? Que um dia, alguém que você não gosta tanto pode te procurar, pedindo uma ajuda? E você colocar as suas dificuldades de lado e ter misericórdia da vida daquela pessoa e orar com ela, e poder ouvir um pouco ela. Às vezes a gente nem vai orar de primeira, mas a gente vai ouvir aquela pessoa, a gente vai aconselhar aquela pessoa, a gente vai amar aquela pessoa. Porque é muito fácil a gente fazer isso aqui umas com as outras, dentro da casa de Deus. Estamos convivendo em ministério, estamos juntas o tempo todo, queremos o bem uma da outra. Mas e aqueles que um dia te prejudicou? E se essa pessoa um dia te procurar e você não estiver num momento tão bom da sua vida? Será que você vai conseguir colocar de lado, por um pouquinho, as suas preocupações, as suas adversidades e ser corajosa o suficiente para ser a favor daquela pessoa? Será que você vai conseguir separar um tempinho do seu dia para orar por aquela pessoa? Porque, às vezes, ela nem vai te procurar, mas você descobriu que ela está com um problema muito grave, com uma doença. Enfim, qualquer situação. Será que você vai conseguir se colocar de lado um pouco para interceder por a vida dessa pessoa? Para poder tentar ajudá-la de alguma forma? Ou você nunca vai usar de longanimidade para com ninguém? Ou você só vai usar de longanimidade com quem você gosta? É muito fácil a gente fazer as coisas com quem a gente ama. A gente quer o bem dessa pessoa e, às vezes, a gente está disposto a deixar tudo de lado para abraçar essa pessoa. Mas e quem não é tão próximo? E quem já te feriu? Quem já te fez mal? Será que você vai conseguir ser longânime com essa pessoa a fim de preservar o vínculo da paz? É bom a gente refletir um pouco sobre isso. Assim como a gente descreveu, está descrito, né, no verso 4 ao 6, ele diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Somos um, porque a unidade da igreja tem a sua raiz na Trindade, como eu disse para vocês. Um Espírito, um Senhor e um Pai. Nós todas precisamos agir com essas três características, através de preservar o vínculo da paz, para que nós sejamos um, porque a igreja foi chamada para ser um. Eu sei que eu dei vários exemplos aqui sobre questões que podem acontecer fora do nosso contexto cristão, mas aqui na igreja, tudo isso que eu falei precisa ser aplicado de uma forma veemente, todos os dias, porque aqui, como igreja do Senhor, como a noiva do Senhor, é que nós somos chamados para ser um só Deus, uma só língua, um só povo, uma só nação.
E tudo isso que eu disse precisa ser aplicado principalmente aqui com as nossas irmãs. Amém? E mesmo a despeito das diferenças, cabe a nós escolhermos trabalhar em favor da unidade dos nossos relacionamentos umas com as outras. E eu gostaria de ler com vocês também, abre sua Bíblia comigo, lá em João 12. João 12 é um exemplo que, talvez, se você já me ouviu pregar em outras circunstâncias, você já possa ter ouvido eu falando sobre ele, porque, para mim, é um dos exemplos muito claros sobre unidade, sobre tentar estabelecer o vínculo da paz, sobre, mesmo em meio à diversidade, tentarmos sermos um, porque nós sabemos quem é o nosso Deus, porque nós trabalhamos sobre uma só fé, nós temos um só Senhor. E as pessoas envolvidas nessa história de João 12, a gente vai ler do 1 ao 8, são pessoas que você provavelmente já ouviu falar na Bíblia, porque algumas histórias se cruzam nesse contexto. E é muito legal como essas pessoas tão diferentes escolheram uma só coisa. E é sobre esse exemplo que a gente vai trabalhar mais um pouquinho nessa noite. João 12. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitará dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este ungento por 13 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixa para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Aqui nós temos 5 personagens: Lázaro, Marta, Maria, Judas e Jesus. Eles estavam numa única situação. Logo após todo esse acontecimento, eles sentariam à mesa e iriam ceiar. Só que desses 5 personagens, tirando Jesus, nós ficamos com 4. Lázaro, Maria, Marta e Judas. Algum desses personagens, eles tinham alguma coisa aparentemente em comum um com o outro? Vocês conhecem essas 4 histórias. Eles eram muito diferentes. Judas era o discípulo que iria trair Jesus. Marta adorava a Deus de uma forma, Maria de outra. Lázaro é aquele que Jesus ressuscitou. E eles, dentro de toda a sua diversidade, escolheram coisas diferentes também. Porque aqui, nesses 4 personagens, eles tinham 2 escolhas. A primeira escolha era se sentar à mesa com Jesus, independente da sua diversidade, independente de quem eles eram, porque Marta era uma mulher reconhecida naquela sociedade, Maria estava ali sendo reconhecida pela adoração que estava fazendo a Deus, e Lázaro era aquele que podia se gabar, porque era aquele que Jesus ressuscitou e que ele chamou de amigo. E nós tínhamos Judas, que era discípulo do Senhor e que mais para frente iria traí-lo. 2 escolhas: se sentar à mesa com Jesus ou simplesmente virar as costas para esse Jesus. E nós sabemos quem eles escolheram e como eles escolheram. Marta, Maria e Lázaro escolheram se sentar à mesa com Jesus, mesmo em meio às suas dificuldades. E Judas escolheu a si mesmo. Judas escolheu caminhar por si. Ele queria aquelas moedas porque delas ele roubava, ele tirava para si. Aquelas 3 pessoas, esses 3 personagens, Lázaro, Maria e Marta, eles eram tão diferentes, mas eles escolheram estar ali por um só vínculo: Jesus Cristo. E esse é o vínculo que nós devemos escolher hoje. Independente da nossa diversidade, independente da forma como você adora, se você é como Marta, que serve, se você é como Maria, que se prostra, se você é Lázaro, que poderia ter o seu ego lá em cima, porque foi ressuscitado por Jesus e foi chamado de amigo. Você poderia colocar qualquer coisa que te valorizasse à frente, mas você escolheu, independente da diversidade, independente do que te cabe naquele momento, sentar à mesa e compartilhar o pão. Foram isso que eles escolheram. E esse é o convite para Jesus nessa noite. Esse é o convite de Jesus para nós nessa noite. Será que você está disposta a sentar à mesa com quem é tão diferente de você e partilhar o pão? Partilhar o pão da vida, que é Jesus?
e preservar isso através do vínculo da paz, se valendo de ser longânime, de ser bondoso, de ser misericordioso, de todas essas características que nós falamos aqui, de sermos pacíficos. Será que você realmente está disposta a isso? Ou você está mais preocupada com você mesmo? Ou você quer ser como Judas? Difícil falar isso, né? Mas você quer pensar em você nesse momento? Ou você quer escolher sentar à mesa, por mais difícil que seja, com todos aqueles que são tão diferentes de você, mas que buscam a mesma coisa, Jesus Cristo? E esse é o convite de Jesus para nós nessa noite, gente. Nessa mensagem breve e tão simples. Ele nos convida a deixarmos tudo de lado. Tudo de lado. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, o que pensamos a respeito de nós mesmos, e trabalharmos a favor do vínculo da paz. Trabalharmos a favor dele, trabalharmos a favor da Igreja de Cristo. Uma só fé. Eu quero ler de novo com vocês essa parte, porque você não pode sair daqui sem saber o que esse vínculo da paz traz. Vamos ler lá de novo? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Se isso não tocar o seu coração, tem alguma coisa de muito errado. Porque é sobre isso. O Senhor veio, morreu naquela cruz para nos tornarmos um com Ele, como igreja de Cristo, não de forma individual apenas, mas como igreja de Cristo. Ele nos chamou para sermos uma. Abrir mão do nosso ego, abrir mão das nossas certezas, abrir mão das nossas verdades, em favor do vínculo da paz que nos une. Eu sei que por muitas vezes nós não agimos dessa forma. Claro que quando o Senhor ministrava isso ao meu coração, Ele estava falando comigo primeiro. Será que eu estava trabalhando dessa forma? E o Senhor vem trabalhando isso muito no meu coração, porque nós somos mulheres, gente, e às vezes é muito difícil para a gente deixar as nossas questões de lado a favor de alguém, a favor da nossa comunidade, a favor da nossa igreja, a favor dos nossos pais, do nosso marido, das nossas amigas. É muito difícil, porque a gente tem o hábito de nos colocarmos em primeiro lugar em tudo. Mas o que o Senhor nos convida nessa noite é a colocar em primeiro lugar o reino dEle, a verdade dEle, a paz que Ele quer derramar sobre a igreja dEle, esse vínculo que tanto nos une. É isso que o Senhor quer colocar no nosso coração. Essa é a verdade dEle. A verdade dEle não é que nós vamos nos sobressair em tudo, mas muito pelo contrário, Ele quer que a gente entenda que nós somos seres limitados e carecemos da glória dEle, carecemos da misericórdia dEle, a graça dEle sobre as nossas vidas. O Senhor quer que nós olhamos para Cristo e podemos olhar e falar, aquele homem foi pacífico, e é assim que eu tenho que ser uma mulher pacífica, uma mulher que vai trazer paz. Ele quer que nós olhamos para Jesus e fale, você precisa agir de forma longânima, você precisa se colocar de lado às vezes, ser forte, ser corajosa, a fim de estender a mão para o outro, mesmo quando as coisas não vão tão bem assim para você, porque você não precisa se preocupar, você tem um Pai no céu que é responsável por você, você pode ser corajosa e estender a mão para o próximo, porque juntos nós vamos glorificar a Deus, porque independente das circunstâncias, independente da situação que nós estamos vivendo, nós já temos a nossa vitória com Cristo. Está lá, Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós. Essa é a nossa maior vitória, independente da situação que estamos passando. É por isso que Ele disse, você pode ser corajosa, você pode se colocar de lado e estender a mão para sua irmã, porque a sua maior vitória você já alcançou, é morar na eternidade com Cristo. Não tem vitória maior do que essa, não tem nada melhor do que isso. E é por isso que o Senhor nos convida a trabalhar através do vínculo da paz, para que todas nós, um dia, possamos glorificar a Ele, possamos viver na eternidade com Ele, unidas, sabendo que aqui nós fizemos tudo aquilo que Ele nos ordenou, nós trabalhamos em prol da Igreja de Cristo. É isso que o Senhor nos convoca nessa noite. O Senhor nos convoca para trabalhar em prol da igreja dEle, como irmãs, nos amando umas às outras, trabalhando em prol uma das outras, crescendo em unidade, crescendo através do vínculo da paz umas com as outras, mesmo não sendo fácil. Mesmo sendo muito, muito difícil às vezes, porque às vezes a gente realmente não está bem, a gente realmente não quer fazer nada disso. Às vezes os momentos estão muito turbulentos na nossa vida, são muitas mudanças acontecendo, é coisa demais na minha vida, mas eu preciso, acima de tudo, colocar essa verdade como cerne da minha vida. Eu preciso sim, independente do que esteja acontecendo comigo, trabalhar para o vínculo da paz na igreja de Cristo. Amém? Eu quero te convidar a orar comigo.
E nós vamos fazer uma oração pedindo perdão a Deus pelas vezes que nós não trabalhamos em prol do vínculo da paz, pelas vezes que nós trabalhamos em prol de nós mesmos, em prol do nosso querer, em prol daquilo que fazia bem para a gente. E clamar ao Senhor para que daqui em diante a gente saiba que trabalhar em prol do vínculo da paz é se valer dessas 3 características. É ser longânime, é ser pacífica e é ser humilde. É entender nossas limitações, é trabalhar em prol da comunidade e é saber que eu posso ser, sim, forte e corajosa para poder estender a mão para o meu próximo. E eu queria convidar, se você puder, que você fique de joelhos junto comigo, porque nós precisamos pedir ao Senhor perdão por tudo aquilo que nós fizemos até hoje, por não termos trabalhado em prol de algo que é tão significante para o nosso Deus. Senhor Jesus, nessa noite nós estamos reunidas como irmãs em Cristo, Deus. E antes de qualquer coisa, Pai, depois de entendermos essa mensagem, depois de lermos essa mensagem, dela ter entrado nos nossos corações, nós te pedimos, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, pois se em algum momento nós não agimos em prol do vínculo da paz, Deus, nós te pedimos perdão, porque se não agirmos em prol disso, nós não agimos a favor do Senhor, nós não agimos a favor da noiva do Senhor, da igreja do Senhor, ó Pai. É por isso que eu te peço, Senhor, traz perdão sobre nós nessa noite, ó Pai. Derrama a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, Deus. Nós te pedimos isso, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Perdoa todas as vezes que não fizemos isso, que não agimos em prol do vínculo da paz, mas muito pelo contrário, nos voltamos umas contra as outras, nos levantamos contra os nossos irmãos. Não entendemos que eles tinham as limitações, assim como nós temos as nossas limitações. Quando ao invés, Senhor, de sermos pacíficas, Deus, nós colocamos mais fogo na situação, nós não procuramos, ó Deus, buscar, Deus, tratar as situações de forma mansa, Senhor. Nos perdoa por isso, Senhor. Nos perdoa também, Deus, por tantas vezes nós termos nos colocado em primeiro lugar e não termos coragem de estender a mão para o nosso próximo, mesmo quando ele precisava, Senhor. Mesmo sabendo que aquele próximo um dia nos fez mal, Senhor. É uma ordenança do Senhor, ó Pai, que nós possamos estender a nossa mão para ele, ó Pai. Eu te peço que o Senhor nos perdoe por isso, Deus. E eu te clamo, Pai, que a partir de hoje o Senhor possa colocar nos nossos corações a sede e a vontade de trabalhar em prol do vínculo da paz, Senhor. De trabalhar em prol do Senhor e da igreja do Senhor, ó Pai. Faz de nós mulheres longânimas, mulheres pacíficas e mulheres humildes, Senhor. Mas tudo isso segundo a Tua palavra, Pai. Segundo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Eu te peço, Senhor, que cada mulher aqui haja dessa forma onde quer que ela for, ó Deus. Nas suas casas, Deus, na sua comunidade, no seu trabalho, com seus filhos, com seu esposo, ó Deus, com suas amigas, ó Pai, em meio à sua família, que elas ajam dessa forma, porque elas não podem ser uma coisa dentro da igreja e outra fora delas, Deus. O Senhor nos fez um ser, e um ser feito para adorar o Senhor e engrandecer o seu nome, aonde quer que nós formos, ó Pai. É isso que nós te clamamos, e que em primeiro lugar também, Senhor, o Senhor possa colocar a sede de vínculo da paz no meio da sua igreja, da noiva do Senhor, Deus. Que nós possamos saber, ó Deus, que não há placas que nos distinguem, ó Pai, mas sim, Senhor, que o vínculo da paz se estabeleça sobre a sua noiva, a sua igreja, que o Senhor virá buscar, ó Pai. Nós te agradecemos porque sabemos que a nossa maior vitória está no Senhor, ó Pai, em Jesus Cristo, ó Deus, que morreu e ressuscitou por nós, ó Pai. E nós te agradecemos porque um dia a graça do Senhor nos alcançou e o nosso coração foi transformado pela verdade da palavra, pela verdade do Evangelho e pelo Teu Espírito Santo, que agora habita em nós. E que todos os dias o Teu Espírito Santo possa nos lembrar que a nossa tarefa é trabalhar a favor do vínculo da paz que nos une em um só corpo, em uma só voz, em uma só fé, em um só Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.